Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos retomar nossas aulas, nós estaremos vendo a página 481 do capítulo 5 lá do volume 1, tá bom pessoal? Forte abraço e vamos para a aula. Então pessoal, nós estaremos vendo o nosso capítulo 5 na página 481 da apostila de vocês. Então vamos lá prosseguir nossos estudos. Hoje nós estaremos vendo a estrutura atômica, semelhanças atômicas. E para a gente estudar a estrutura atômica, nós temos que dar uma relembrada lá na figura do átomo, nas partículas subatômicas do átomo. Vamos lá, para a gente entender melhor o conteúdo de hoje. Olha, vocês sabem, só para a gente relembrar, que o átomo ele é formado pelo núcleo e pela eletrosfera. Então aí eu coloquei esse núcleo, né? Claro que o núcleo é bem pequeno em relação à eletrosfera, mas para a gente ilustrar as partículas subatômicas, nós temos que colocar esse núcleo um pouco maior. Vamos ver, nós vamos chamar os prótons, as cargas positivas, nós vamos chamar, né, de prótons, né? São os prótons. Nós temos aí de verde, nós vamos colocar os nêutrons. De amarelinho, nós vamos colocar os elétrons. E nós vamos começar lá pelo núcleo, né? As partículas subatômicas que tem no núcleo do átomo, que são os prótons e os nêutrons. Vamos lá. Vamos ver quantos prótons esse átomo tem. Quantos prótons? Ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse átomo ele vai ter 6 cargas positivas no seu núcleo. E vamos ver quantos nêutrons ele vai possuir. Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 nêutrons também. Ó, é lógico, pessoal, se ele tem 6 cargas positivas aqui no núcleo, também ele terá 6 cargas negativas, ou seja, ele terá 6 elétrons também. Então, pela distribuição eletrônica, nós temos que na primeira camada do átomo nós temos 2 elétrons e na segunda camada do átomo nós temos 4 elétrons. Tá aí os 4 elétrons da estrutura. Tudo bem até aí? Então, nós temos que o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual a 6. Ou seja, pessoal, aquele número Z é o número atômico, o número de prótons, que também é o mesmo número de elétrons, que tem um total de 6. 6 prótons e 6 elétrons. O número de nêutrons, também aqui no caso desse elemento, desse átomo, o número dele é 6. Coincidência, não é obrigado, pessoal, o número de nêutrons ser igual ao número atômico. Tá certo? Pode ser diferente, pode ser 7, 8. Então, vamos ver aí o que esse átomo está dizendo. Olha, pessoal, nós já temos o número de prótons, nós já temos o número de nêutrons, nós já temos o número de elétrons. Falta calcular o número de massa. A massa do átomo é representada pela letra A. Tudo bem? Então, ó, a massa. Aqui eu posso colocar o Z, que é o número atômico, ou eu posso colocar também o P, que é o número de prótons. E aqui eu tenho N. A massa do átomo está toda aqui no núcleo, olha. Lembram que a massa relativa do próton é 1, e a massa relativa do nêutron é 1, e a massa do elétron é desprezível, praticamente igual a 0. Então, a massa do átomo, nós só vamos levar em consideração as massas dos prótons e as massas dos nêutrons. Então, vamos calcular a massa? Quanto é o número atômico desse elemento? Ó, 6, não é? Vai ser 6. E quanto é o número de nêutrons lá? Também é 6. A massa desse átomo, pessoal, vai ser igual a 12. Vamos lá na tabela periódica saber que elemento é esse, que átomo é esse, é representado por essa figura aí. Vamos lá para a tabela periódica. Olhando na tabela periódica,
nós vamos encontrar, pessoal, esse elemento aqui, olha, um elemento muito importante, que no terceiro ano, né, a gente estuda os compostos orgânicos e que a figura principal é esse elemento, é o átomo de carbono, que tem número atômico 6 e a massa dele é 12, tá certo? Vamos ver como é que é representado esse elemento aí. A representação dele, simbólica, é o C de carbono, e aí lá em cima fica o número de massa, né, que é sempre o número maior, a massa, e embaixo aqui fica o número atômico. Então, o número de massa 12 e o número atômico desse elemento é 6. Compreendido aí? Tudo tranquilo? Vamos lá prosseguindo nossa aula de hoje. Vamos aproveitar e dar uma passada em íons, né? Ver os íons. Íons positivos, chamados de cátions. Os cátions são os íons positivos. E nós veremos também os ânions. Vendo aqui, pessoal, a estrutura dessa espécie química dos cátions, nós teremos o seguinte esquema. Olha, o que é um cátion? Um cátion é uma espécie química que perdeu elétron. Vamos ver como é que funciona. Olha, pegando aqui o átomo de carbono, ele tem 6 cargas positivas e também tem 6 cargas negativas. Vamos ver o que é que vai acontecer. Olha, ele vai perder um elétron. Olha, ele perdeu esse elétron saiu, e aí esse átomo ele ficou com 6 prótons, ou seja, 6 cargas positivas, e ele ficou com 5 elétrons somente. Ó, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5. Quando o átomo ele perde elétrons, ele vai ficar mais com o núcleo positivo ou negativo? O próton é positivo, o elétron é negativo. É lógico que esse átomo ele vai ficar mais positivo, ou seja, esse átomo eu posso representar ele, né, essa espécie química, esse íon, da seguinte forma. Vou chamar ele de X, e aí a quantidade de carga que ele tem sobrando, ó, uma carga positiva. Tudo tranquilo até aí? Tudo em paz? Beleza. Então, cátions são espécies químicas que perdem os elétrons, não próton, tá? O átomo não perde os prótons nas ligações químicas, ele vai perder os elétrons. Tudo bem? Vamos prosseguir vendo agora os ânions. Os ânions são os íons negativos, olha. Agora imagine você que eu tenho esse átomo. Esse átomo aqui já é diferente, ó. Ele vai ter no núcleo dele, ele vai ter 8 prótons, 8 cargas positivas, e ele tem também 8 elétrons aqui circulando. Só que esse átomo, ele vai receber 2 elétrons, olha. Ele vai receber carga negativa. Então, ele vai receber carga negativa, recebeu lá um elétron, ó, vindo de outro elemento, em uma ligação química. E aí, ele vai receber também o outro elétron, ó. Então, esse átomo ele vai ficar da seguinte forma. Vamos ver o balanceamento das cargas dele, ó. Ele tem 8 cargas positivas. E aí, ele ficou com quantos elétrons? 10, ó. Ele tinha 8 também, mas recebeu 2. Ficou com 10 carga negativa. Então, balanceando aí, ó, esse íon, essa espécie química, tem 2 cargas a mais negativas. A representação dele nós podemos fazer, ó, da seguinte forma. Y2- é justamente a fórmula desse íon aí. Tudo bem? Aí só foi a introdução para a gente poder entrar no assunto de hoje, tá certo? Vamos lá. Olha aí, átomos isótopos. O nome já está dizendo, pessoal. Olha, iso é o prefixo grego que significa igual. Topos, né? Ó, prótons aqui, ó. Isótopos são espécies químicas que apresentam o mesmo número de prótons. Olha aí. Muito simples, é só você observar o pezinho aí. Vamos ver um exemplo. Olha, imagine você, eu tenho o átomo de carbono e
Tem os outros dois isótopos dele, olha. São os três os isótopos do carbono. Olha, se eles são isótopos, pessoal, eles têm o mesmo número de prótons. Todos eles têm 6 prótons. Temos o primeiro carbono, que é o carbono 12. Esse outro carbono aqui é o carbono 13. E existe o carbono chamado carbono 14. Tá certo? Esses são os isótopos do carbono, esses três aí. Ok? Então, eles apresentam o mesmo número atômico, C, que é igual ao número de prótons e o número de elétrons. Eles têm o mesmo número de prótons e eles também têm o mesmo número de elétrons. Olha, na natureza, o carbono 12, pessoal, ele tem uma porcentagem de presença na natureza igual a 98,89%. Ou seja, isso significa dizer que praticamente todo o carbono que existe na natureza, ele se encontra na forma de carbono 12, olha, quase 99%. O carbono 13, só apenas 1,01 a 1,14%. E de carbono 14 é uma quantidade muito pequena, praticamente, não é, menor do que 1%, bem menor do que 1%. Só existe traços na natureza do carbono 14. Vamos lá, tudo bem, isótopos? Tranquilo, né? Tranquilo, átomos isótopos, mesmo número de prótons. Vamos lá agora ver os isótopos do hidrogênio. São muito interessantes, gostam de cair questões relacionadas aos isótopos do hidrogênio. Já vimos os isótopos do carbono, agora vamos ver os isótopos do hidrogênio. Pessoal, os isótopos do hidrogênio são esses aqui. Nós temos o próton, que é o próprio hidrogênio. Nós temos o deutério, que ele é representado por a letra D. E nós temos o trítium, representado pela letra T. Então, observem vocês na estrutura que eles apresentam o mesmo número de prótons. Olha, pessoal, o hidrogênio tem um próton, o deutério também tem um próton e o trítio também tem um próton. A diferença entre eles está no número de nêutrons. Olha, o próton ou hidrogênio não tem nenhum nêutron, o deutério já vai ter um nêutron e o trítium vai ter 2 nêutrons. Tá certo? Tudo bem? Então, nós temos aí a diferença entre esses 3 elementos. Se você pode encontrar ele representado da seguinte forma também, olha, temos aí, eles são isótopos, têm o mesmo número de prótons ou mesmo número atômico, mas eles vão diferenciar aqui, ó, a massa do hidrogênio é 1, né? Lógico que a massa está no núcleo, só tem um próton. Aqui tem 2, né? A massa aqui 2. Aqui nós temos 3, um próton e 2 nêutrons. Nós temos uma massa igual a 3. Então, aqui eu tenho o próton, o próprio hidrogênio. Aqui eu tenho o deutério. E aqui eu tenho o trítium. Todos eles são os isótopos do hidrogênio. Aproveitando já a carona, na página 482, a questão 3, ele fala sobre os isótopos do hidrogênio. E ele está pedindo aí, né, nessa questão, na questão 3, para você calcular o número de nêutrons de cada espécie, de cada isótopo. Olha que coisa simples. É só observar aqui ou então diminuir, ó, pessoal, o número de nêutrons. É só diminuir a massa menos o número de prótons. 1 menos 1, é claro que ele não tem nenhum, ó. Observe que ele não tem nenhum nêutron. Já o deutério vai apresentar o que, ó? Um nêutron, 2 menos 1, 2 menos 1, 1. Aqui eu tenho quantos nêutrons? 2, né? 3 menos 1, 2. Então, a resposta, já adiantando aí para vocês, da página 482, é essa aqui, ó. 0, 1 e 2, tá bom? Vamos continuar aí vendo. Os isótopos do hidrogênio, pessoal, também eles podem formar molécula de água, tá? Então, os isótopos do hidrogênio e os tipos de água. A água, quando eu tenho o hidrogênio normal, o próton, essa água que nós consumimos, o H2O, tá aqui, ó, é a água normal, a água comum.
Quando eu tenho a substituição do hidrogênio próton pelo deutério, que já vai aumentar a massa da água, ela vai ser chamada de água pesada. Você diz, professor, mas aí ele só aumentou um nêutron, olha a diferença, mas só que a massa do deutério, pessoal, é o dobro da massa do hidrogênio. Mesmo com essa pequena quantidade de nêutron aqui, ele ganha, a diferença de massa é muito grande, é o dobro. E o trítio também é muito mais pesado. Então eu tenho a água com deutério é bem pesada e a água com o trítio já é super pesada. O trítio é um isótopo radioativo, você vê até uma diferençazinha aí na coloração, nos comprimentos de onda aí da forma da água nesse composto formado pelo trítio. Olha como é bonita a cor, né? Então, são essas observações. O deutério também, pessoal, ele é muito usado. O deutério ele é usado no resfriamento de usinas nucleares, porque a água é bem pesada, tem uma densidade bem maior. E aí, quando esse reator nuclear de um material radioativo entra em processo de desintegração nuclear, ele vai liberar grande quantidade de energia. Essa energia, esse calor, atravessa um sistema onde terá a água pesada, a água com deutério. Essa água pesada vai absorver o calor dessa reação nuclear e aí vai formar vapores que vão fazer girar lá as turbinas. E as turbinas sendo geradas, aí entra em contato com o gerador que vai formar energia elétrica para as nossas residências. E essa água pesada, depois que ela condensa, ela volta para cá para o resfriamento. Então, a água pesada ela é muito utilizada no processo da energia nuclear. Tudo bem? Vamos lá, prosseguir nossa aula. Agora nós estaremos vendo as características, pessoal. Olha, os isótopos possuem as mesmas propriedades químicas, tá certo? Tudo bem? A reatividade, o tipo de ligação que ele vai fazer, a combustão, a oxidação, as características químicas do composto, lá dos isótopos. Outra observação, os isótopos eles apresentam propriedades físicas diferentes, tá? E por último, tem diferentes propriedades nucleares. Os núcleos deles têm propriedades diferentes. Então, essas características aí, observem, fixem bem essas propriedades dos isótopos aí. Os isóbaros, pessoal, os átomos isóbaros, o nome já está dizendo, o A representa o quê? O A representa a massa. Então, átomos isóbaros são átomos que apresentam o mesmo número de massa. Vamos ver? Olha, vamos pegar aqui o potássio e o cálcio. O potássio, a massa dele é 40. Desse aqui também é 40, tá? Essa espécie de potássio, a massa dele é 40, aqui também é 40, ou seja, apresenta o mesmo número de massa, eles são isóbaros. O número atômico do potássio é 19 e o número atômico do cálcio é 20. Então, átomos isóbaros apresentam o mesmo número de massa e diferentes números atômicos ou número de prótons, tá bom? Os átomos isótonos, também na nomenclatura já podemos diferenciar, né, saber o que é um átomo isótono. É um átomo que tem o mesmo número de nêutrons. Eles têm o mesmo número de nêutrons. Vamos pegar aqui duas espécies, o cloro e o cálcio. Pessoal, a massa do cloro é 37. A massa do cálcio é 40. O cloro, o número atômico dele é 17 e o número atômico do cálcio é 20. Tudo bem? Então, eles têm massas diferentes e tem também número atômico diferentes, tá? E o nêutron, onde é que vai ficar o nêutron? Pessoal, os nêutrons, eles não são colocados lá na tabela periódica, nós temos que calcular. É só fazer a continha.
A massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons aí do elemento, do átomo. Quanto é a massa do cloro? 37. Quanto é o número atômico? É 17. E qual é o nêutron? Eu quero saber o nêutron N, né? Só é diminuir 37 menos 17, nós vamos achar um total de quanto? De 20. Então, o número de nêutrons do cloro é 20. E do cálcio? Do cálcio, nós vamos fazer a mesma continha, 40 menos 20, que nós vamos encontrar um total também de 20. Ou seja, eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Então, eles são chamados, pessoal, de átomos isótonos. Vou colocar no meio aqui, toda vez que estivermos respondendo uma questão que envolva esse tipo de isótonos, nós temos que colocar aqui no meio para a gente poder resolver as questões, tá? Então, em cima, massa, número de nêutron no meio, e aqui nós vamos colocar o número atômico. Vamos ver agora os átomos ou espécies isoeletrônicas. Isoeletrônicos ou isoeletrônicas. Se for no caso de átomos, nós estaremos falando de isoeletrônicos. Se nós estivermos falando de espécies químicas, nós estaremos falando de isoeletrônicas, espécies isoeletrônicas. Então, vamos ver exemplos. Nós temos aí o neônio, que é um átomo, né? Um gás nobre. E aí nós temos o flúor, flúor menos, que é o fluoreto, e nós temos o sódio, sódio mais. Ora, o neônio, consultando lá na tabela periódica, pessoal, o número atômico dele é 10. Do flúor é 9 e do sódio é 11. Analisando, é claro, se o número atômico do neônio é 10, então o número de elétrons dele também é 10. O fluoreto, o íon fluoreto, eu tenho 9, mas só que essa carga negativa está me dizendo o quê? Está me dizendo que ele ganhou o quê? Um elétron. Ele ganhou um elétron, ficou com quantos elétrons? Ficou também com 10 elétrons, vejam. Tem o mesmo número de elétrons. O caso do sódio, do íon sódio, nós temos 11 elétrons, e aí, ó, essa carga positiva está me dizendo o quê? Que ele perdeu um elétron. O núcleo dele ficou com um próton a mais. Então, essa espécie também tem 10 elétrons na sua estrutura. Vamos ver mais dois exemplos. Olha, agora nós vamos ver essas duas moléculas aqui. Nós temos o H3O+, que é o íon hidrônio ou o íon hidroxônio. É o H3O+, e nós temos aqui a molécula da amônia. Vamos ver a quantidade de elétrons que o íon hidrônio possui. Vamos lá. Nós temos 3 átomos de hidrogênio que tem número atômico igual a 1, né? Então são 3 vezes 1, mais a quantidade de elétron que o oxigênio tem. Consultando aí a tabela periódica, você vai observar que o número atômico dele é 8. Então, ele vai ter 8 elétrons. E essa estrutura, ó, o que aconteceu? Carga positiva. Ele perdeu o quê? Um elétron, ó. Está positivo, então, esse íon, ele está com uma carga a menos de elétron. Ele tem um elétron a menos. Então, essa estrutura vai ficar com 3 mais 7, um total de 10 elétrons. A amônia, vamos pegar a amônia agora. A amônia, ela tem o número atômico 7, o nitrogênio, número atômico 7. E aí eu tenho 3 átomos de hidrogênio, 3 vezes 1, ó. 3 vezes 1, então eu tenho 7 mais 3, que dá um total de 10 elétrons. Observaram, pessoal? Tanto o hélio como o fluoreto, como o Na+, o íon sódio, como o íon hidroxônio, como a amônia, eu vou ter na estrutura 10 elétrons. Olha aí, 10 elétrons na estrutura. Essas espécies aqui, eu posso dizer que essas espécies, elas são isoeletrônicas.
Tudo bem, pessoal? Então, o nosso conteúdo é bem simples, bem pequeno. Então, nós vamos ficar por aqui e até a próxima aula, tá? Fique com Deus, um forte abraço.